Essa questão toda dos supostos acordos, né, que caminho levar, dosimetria, anistia, isso tudo faz parte da discussão da direita e também, possivelmente, pode estar na pauta da conversa, do encontro, se é que vai acontecer, a gente ainda não sabe, entre Donald Trump e o Lula. Vocês todos devem ter acompanhado durante a semana passada, na Assembleia Geral da ONU. Os dois discursaram, né, a abertura feita pelo Lula, tradicionalmente o presidente do Brasil é que faz essa abertura. Na sequência, logo na sequência, vem o presidente dos Estados Unidos, o Trump. A gente separou aqui um trechinho, você já deve ter visto, mas para relembrar aqui o que disse Trump em relação ao Brasil e ao encontro que ele teve ali com o Lula nos bastidores. Veja só. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Muito bem, vamos tentar decifrar aí, né, essas palavras do Trump. Eu queria destacar duas cenas. A primeira, a imagem do Lula ali, quando ele foi citado, o Brasil foi citado, parecia um pouco perdido ali com a tradução. Vamos colocar na tela aí essa imagem, porque não sei se foi pego de surpresa, né? Temos aí o Mourinho chamou a atenção dele. Ele não estava prestando atenção, falou, né? Ouviu Tá que ele está falando de você ali. né? Temos aí, produção, ilustração. Ah lá. Tava ali a Janja no meio ali também com uma cara meio sem saber o que estava acontecendo. Né, cutucando ele. O Amorim, geral, né? O Amorim que cutucou ele. O Lewandowski ali atrás. E uma outra imagem que também, tradutor também apareceu durante esse discurso foi a cara do Marco Rubio. Também me chamou a atenção, que é a próxima imagem lá, a cara imóvel. Pode botar até maior, ó. Ele tá com aquele sorrisinho invertido, né, com a boquinha para baixo. Ó. Não tá gostando nada. Era bem na hora que o Trump tava ali meio que elogiando o Lula, né? Elogiou, mas também falou um monte do Brasil, né? O Brasil tem perseguição, tem problemas com o judiciário e tudo mais. Deram esse close no Rubio porque ele estava com cara de poucos amigos. Lobauer, a gente acompanhou, né, esse discurso dos dois, a gente fez a transmissão, até mais de 100 mil pessoas acompanhando, o pessoal realmente interessado neste assunto. Agora, eu não sei, você até ali na hora postou, não, eu acho que o Lula vai sim. Depois apareceram já dúvidas, né, se vai ser uma armadilha ou não. Você realmente confia nesse encontro que vai acontecer? Não, foi naquele momento de euforia ali, foi um wishful thinking que a gente chama, né? Foi quase como uma vontade de que baixasse uma racionalidade na cabeça do presidente. Acho que logo depois eu fui vendo que a reação do ministro das Relações Exteriores já foi imediata na entrevista que ele deu para Amanpour, na CNN, já falou que não tinha agenda. Fico me imaginando o que será que é a agenda de qualquer pessoa no mundo que é mais importante do que um convite do presidente dos Estados Unidos para encontrar com você. Se você for político, evidentemente. Fico pensando o que será que tem na frente, né? Deve ser algum encontro aqui no MST, alguma coisa assim, é mais importante. Então, primeiro foi isso. Então já falei, já não tem agenda. Agora veio essa história de que vamos encontrar num terceiro país, articulando uma agenda num lugar neutro. Quer dizer, é uma maneira de você ir empurrando com a barriga, porque eu vou te dizer, o que me parece que é o interesse desse governo, desse perfil político que nos governa hoje, ou que acha que nos governa, é empurrar com a barriga mesmo. Porque uma solução deprecia a posição de populismo que a gente se encontra. Bate no peito, soberania,
quem manda no Brasil são os brasileiros, essa conversa mole toda que a gente já cansou de falar aqui, que só prejudica os brasileiros e prejudica as empresas brasileiras, prejudica a economia brasileira, a reputação brasileira, mas é o que esse governo sabe fazer. Então, já vi que estão tentando empurrar aí para a Malásia ou para, acho que é na FAO, o próximo encontro, talvez Itália, tenha né? uma agenda comum na FAO, em Roma, e assim empurra-se essa história. Eu gostaria que houvesse sim um encontro que pudesse colocar todas essas agendas que nós estamos comentando aqui de uma vez só, né? Que se fosse estadista, se o senhor Luiz Inácio Lula da Silva fosse estadista, ele aproveitaria agora a oportunidade de costurar tudo de uma vez só. Anistia, perdão aos erros do passado, mudança de judiciário. Falar assim, vamos fazer um freio de arrumação, mesmo porque ele já está como pinto no lixo faz aí desde 3, 4 meses atrás, ele começou a subir em popularidade de novo, por incrível que pareça, e se fizesse isso, acho que conseguiria garantir uma posição aí de vantagem ainda maior na disputa do ano que vem. Então, mas eu não sei, realmente é muito difícil de saber. O próprio presidente americano também é uma figura muito difícil de decifrar, né? As decisões que ele tem tomado são muito, como alguém disse esses dias, eu gostei da palavra, mercuriais, né? Essas amizades que ele tem, 15 minutos depois, ele tem inimizade total. Veja o que aconteceu com o Musk, veja o que aconteceu com outras pessoas. Então ele acena para um lado, depois acena para o outro. Veja o que ele fez com o Zelensky, veja o que ele fez com o presidente da África do Sul, nos encontros pessoais. Então a turma deve olhar e falar, será que eu vou sentar ali com ele mesmo para tomar um pito na frente do mundo? Então ele deve ter todo esse cálculo aí para se fazer. Então realmente fica difícil de dar qualquer prognóstico desses próximos movimentos. Mas não acho que ele vai para Washington, não. Isso ele não vai fazer. O Poder 360 traz até essa manchete, né? Trump e Lula podem se encontrar na Itália ou Malásia, citando justamente esses compromissos. O governo brasileiro tenta viabilizar antes uma conversa por telefone ou videoconferência entre os dois líderes. Quer que seja algo até sigiloso, né? Para que a pauta não seja divulgada de ambas as partes. Eu acho que eles querem se cercar, ter certeza realmente que não vai ter nenhum desconforto para o Lula antes de se colocar nessa situação. Vamos falar mais sobre isso, que é a grande pergunta, né? O que o Lula pode oferecer para o Trump nesta conversa? Antes, eu quero indicar para vocês um conteúdo. A gente viveu bastante coisa sobre a ONU, né, nessa semana, vários discursos, teve do Netanyahu, teve do Milei, e nós temos um conteúdo bem interessante que é a face oculta da ONU, que você pode ter acesso dentro da nossa plataforma e também através do link que a gente vai disponibilizar para você que mirar aqui o seu telefone para esse QR Code. Você vai receber o link para assistir Face Oculta, um sucesso da nossa programação aqui da BP, que vai trazer todo esse histórico da ONU, conta a história dela e como é que ela está atuando hoje, né? Muita gente reclama de um ativismo da ONU, a Agenda 2030, enfim, muito interesse político em torno disso. Então, se você quiser assistir, aponte aqui o seu celular ou então procura o link aqui na descrição do vídeo para receber a face oculta da ONU, que está muito legal. Seguindo aqui, eu quero colocar um vídeo, então, do Lula numa coletiva lá em Nova York, falando justamente isso. O que ele pode sentar e negociar com o Lula, com o Trump, e o que é inegociável na opinião dele. Veja só. Veja, nós temos que sentar, colocar na mesa todos os problemas que ele tem com relação ao Brasil, o problema que eu tenho com relação aos Estados Unidos, e a partir daí a gente começa a discutir. Veja, o que não é discutível é a soberania brasileira. E a nossa democracia, isso não é discutível. Nem com o presidente Trump, nem com nenhum presidente do mundo. Isso é uma soberania brasileira que a gente não abre mão. Eu acho que ele tem informações equivocadas sobre o Brasil. E eu quero colocar para ele claramente, sabe, de acordo com os interesses dele querer saber, eu vou falar o que está acontecendo no Brasil. Jean Turco, o que o Lula chama de soberania e democracia brasileira é justamente o assunto que o Trump colocou nas suas cartas, nas suas declarações, a questão do processo do Jair Bolsonaro, questão da regulação das Big Techs, e o Lula fala ali que ele está mal informado. Alguma chance dessa conversa realmente render alguma coisa? Olha, em primeiro lugar, Lula
quer evitar exatamente isso que Lobauer estava comentando, quer evitar um encontro presencial e público e em Washington, na Casa Branca, onde possa ser humilhado, como aconteceu com Zelensky, com o presidente da África do Sul. Por quê? Porque ele coloca o ego dele, que obviamente é incomensurável, acima dos interesses do país, né? Ele não se incomodou quando, por exemplo, ao contrário, o amigo dele, o então presidente da Argentina, falou que os brasileiros teriam vindo da selva, enquanto os argentinos teriam vindo do mar, do oceano. Naquele caso, fingiu nem ouvir. Agora, neste caso, ao contrário, ele não quer se encontrar com Trump. Então, ao máximo, uma ligação telefônica ou um encontro em outro país, um encontro confidencial. Em segundo lugar, porque, exatamente como estava sendo falado antes, ele está, na verdade, surfando na onda do anti-americanismo. A popularidade dele aumentou depois do tarifaço. Ele surfou esta onda e está surfando muito bem. É típico dos países subdesenvolvidos gostar deste discurso de enfrentar os Estados Unidos, não obstante isso custe concretamente e gere um efeito concreto negativo para o bolso das pessoas. Algumas pessoas preferem alguns bens imateriais, um suposto orgulho nacional, em lugar de aumento de renda, de aumento de negócios, de produtividade, etc. Então ele tem poucos motivos, eu diria, em primeiro lugar, para ceder a tudo isso. Ainda, ele pode até se encontrar, como está sendo falado, né, em um terceiro país, de forma confidencial, etc. Mas veja, não necessariamente este encontro vai levar a alguma coisa. Nós temos que entender que o Brasil é alinhado da Rússia, Irã, Venezuela, China, etc., Nicarágua, etc. Este é o posicionamento escolhido já faz tempo, claramente, pelo Brasil, tanto com declarações quanto com ações concretas, né? Então, o Brasil já está vendendo vários setores estratégicos para a China. O Brasil já está comprando sempre mais combustível da Rússia, o que está financiando, em parte, também a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O Brasil também já tem relações políticas e econômicas e crescendo com o Irã e também com a Venezuela. Então, mesmo se ele se encontrar, não necessariamente vai mudar muita coisa. Quando ele fala que o que não é negociável é a democracia e a soberania, além da narrativa política, isso quer dizer a questão do processo do golpe e Bolsonaro. Ou seja, não está em discussão a questão de Bolsonaro ser condenado e especialmente estar fora da competição eleitoral. É isso que ele quer dizer. Claro, maquiado de um discurso pseudopolítico, pseudonacionalista, etc. Mas isso é mero marketing. Então, é isso que é. Não esperem muito deste contato. Eventualmente, a única coisa que pode acontecer é ter pressões do setor produtivo para que o governo ceda e aí poderia fazer o quê? Poderia, por exemplo, baixar as tarifas de importação, visto que o Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo, poderia combater o tráfego interno e toda a questão da espionagem industrial, das marcas, do copyright, etc., poderia permitir a famosa questão do PIX, poderia permitir empresas estrangeiras e americanas para operar aqui com a mesma força, as mesmas condições do PIX, etc. Então, querendo, tecnicamente, teria uma série de coisas a fazer. Mas eu não vejo isso acontecer. A primeira coisa seria demitir o seu assessor especial de política externa, Celso Amorim, que já dita essa linha. Até quando isso não acontecer, não há como esperar dessa dupla algo diferente. Ô Jean Turco, eu queria aproveitar a tua intervenção para falar até da questão dos lenços, né, que a delegação brasileira estava usando ali, que fazem alusão à Palestina. O fato da delegação brasileira ter saído da plenária da Assembleia da ONU no momento do discurso do Benjamin Netanyahu, isso também chamou a atenção, você até pediu para separar aqui algumas imagens. Vamos colocar aqui primeiro a imagem da delegação com essa vestimenta, né, da delegação brasileira, e depois tem mais duas imagens que você pode puxar aí para falar desse assunto. Essa é a kéfia, né, traduzida em várias formas diferentes, em várias línguas, mas é basicamente este lenço usado, que hoje tem um símbolo político importante, mas assim, tradicionalmente, na verdade,
uma peça de roupa usada mais na área rural da Palestina, que não tinha nenhum impacto político, nenhum símbolo político, mais para cobrir a cabeça mesmo do sol, pelos agricultores na área rural mesmo, e a partir dos anos 30 acabou assumindo um símbolo político muito importante. Depois, com Yasser Arafat, que usava sempre ela, mas na cabeça, para cobrir da forma tradicional na qual os palestinos usam, e aí no Ocidente virou o símbolo do apoio à Palestina contra Israel, utilizada geralmente dessa forma, não exatamente na cabeça, mas mais no pescoço, etc. Claramente tem essa simbologia política, mas ao mesmo tempo, como vocês estão mostrando aqui, já foi, inclusive, no Vaticano, mesmo o Papa Ratzinger já foi presenteado com a kéfia e recebeu, obviamente, porque, tecnicamente falando, é só uma vestimenta para cobrir, para encobertar a cabeça pelo sol. Também aqui vocês estão vendo como no Vaticano mesmo, estava ali no presépio, né, na cerimônia de Natal, etc., então, mas hoje é utilizada dessa forma. E é um claro sinal, então, pró-Palestina anti-Israel. Eu diria o seguinte, que isso simboliza o quê? Simboliza o caráter político da delegação do Brasil que foi lá. Ou seja, algo não é profissional, algo que não é técnico. Quem usa isso são geralmente militantes, jovens militantes de partidos extremistas, etc. E não é algo que se espera de uma delegação técnica na ONU, etc. Mas assim, o que queremos? Nós estamos oscilando entre essa sinalização, pseudo-sinalização de virtude, militância política, para, do outro lado, uma das delegações nessa visita na ONU, uma das delegações mais numerosas da ONU, que já gastou mais de 3 milhões de reais nessa viagem. Pois é, isso que era uma delegação diminuída, né, por questão até de vistos e tudo mais, mesmo assim foram mais de 100 pessoas, pelo que se noticiou. Bom, o Jean Turco comentou também do posicionamento do Brasil, né, ao lado aí de nações como China, Irã, Rússia, no caso aqui a Palestina também, e nós temos um conteúdo bastante interessante que traz quando Getúlio, lá na época da Segunda Guerra Mundial, também ficou ali flertando entre os dois lados, né, com o eixo, com a Alemanha nazista, a Itália fascista, até que finalmente depois acabou se aliando do lado da Inglaterra, dos Estados Unidos e naquele momento da União Soviética, ao lado dos aliados. E aí nós produzimos um vídeo bastante interessante com o Silvio Navarro. Querido Silvio foi o apresentador, o roteirista desse vídeo, que você pode assistir também apontando o seu QR Code, o seu celular para o QR Code que está aí na tela ou no link da descrição aqui do vídeo. Então, faça aí isso para receber o link desse vídeo, assistir gratuitamente. E aí a gente faz, inclusive, esse paralelo. O Getúlio, naquela época, ficou ali flertando com os dois lados, acabou do lado dos aliados. E hoje, com as devidas proporções, nós temos o Lula também com uma escolha a fazer. Vai ficar do lado dos Estados Unidos, das democracias liberais, ou do lado do que seria aí o eixo de China, Rússia, Irã e tudo mais. Ele tem dado sinais de que lado está. Bom, seguindo aqui, eu quero colocar agora uma outra parte da entrevista do Lula, em que ele fala também de uma maneira mais profunda dessa questão do STF, das decisões que foram tomadas e de como isso pode estar ou não na pauta do encontro com o presidente Trump. Veja só. Nós temos uma Suprema Corte que tomou uma decisão num processo que foi muito minucioso. Todo mundo teve direito a tudo que era necessário para se defender. E as pessoas estão sendo acusadas não porque são essas pessoas, mas porque cometeram um delito, cometeram um crime. Eu acho que o presidente Trump tem que compreender isso. Isso não está em jogo. Ricardo Gomes, eu não sei, viu? Eu estou desconfiando que esse encontro pode não acontecer. O que você acha? Trump já passou por cima de dois presidentes dentro do Salão Oval, né? O primeiro foi o Zelensky, que foi virtualmente humilhado, até da roupa do Zelensky falaram. O segundo foi o presidente da África do Sul, que teve que assistir vídeos de um genocídio de brancos, né? Os brancos sendo mortos pelo fato de ser brancos na África do Sul. Então, esse encontro de Lula com Trump pode, e Lula sabe disso, pode resultar numa humilhação para Lula. Uma humilhação porque estas
frases, essas palavras que Lula lança ao vento, para eles são meros bordões. Lula não tem a menor compreensão do que signifique a expressão soberania na tradição de relações internacionais ou nos manuais de ciência política. Lula fala isso como slogans que o marqueteiro do partido soprou no seu ouvido antes de gravar uma entrevista ou um vídeo ou escrever alguma coisa para que ele leia num discurso, num teleprompter. Então, Trump é um negociador nato, preparado, tem livros sobre isso. Então, este encontro pode representar um combate definitivo. Se Lula acha que vai enfrentar Donald Trump de igual para igual, o que nós podemos ver é um acirramento desse distanciamento entre Brasil e Estados Unidos, indo para uma quase ruptura, porque falasse bem desse histórico de Getúlio, né? A gente já mencionou isso outras vezes aqui. Getúlio fez um leilãozinho ali entre Estados Unidos e a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Lula já escolheu o seu lado. Lula atrela o Brasil cada vez mais aos interesses da China, não se preocupa em brigar com os Estados Unidos, a turma vai com o lenço palestino para a ONU. Pode ser que na história seja um lenço comum, mas ali é uma agressão a Portugal. Eu sempre falo Portugal ao invés de falar Israel. Estou com algum curto-circuito no cérebro. É uma agressão a Israel, uma agressão pensada, de caso pensado. A delegação, várias levantaram e saíram, provavelmente veio um comando do Itamaraty para não sair, mas acharam divertido fazer uma provocaçãozinha. É esse tipo de provocaçãozinha que foi se somando e mostrando para os Estados Unidos que o Brasil, sob Lula da Silva, não quer estar com os Estados Unidos. Então esse encontro, Renato, se ele sair, ou ele será meramente protocolar, ou ele pode ser um desastre maior ainda para o Brasil, por causa da pessoa que estará sentada na frente de Donald Trump. O pior aconteceu no momento desse em que o Brasil precisa de qualidade, de preparo, de condições intelectuais de produzir um resultado positivo para a economia brasileira. Quem sentará na frente de Donald Trump representando o Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva. Oremos, tudo pode piorar, Renato.